Muito bem, vamos ao estudo da lição número 10, a parte de sábado falando sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se a divindade de Cristo, revelada nas palavras eu sou, ela é a doutrina-chave das Escrituras. Se você retirar essa expressão da Bíblia, a Bíblia vai se tornar um amontoado de palavras. Você vai estar retirando o personagem principal da Bíblia. Se você conservar e respeitar o eu sou, a palavra de Deus vai se tornar uma revelação da salvação para todas as pessoas desse mundo. Por isso, o verso da semana está em Gênesis capítulo 1, verso 1, em João capítulo 16, verso 1, ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho é que conseguiu ver a Deus e o revelou. Isso está em João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. Esse é o único que o viu e quem o revelou. O Evangelho de João, ele está assim recheado das expressões de Jesus dizendo eu sou. Ao estudarmos as revelações e as declarações de Jesus mostrando quem realmente ele era, nós vamos ver que as expressões que Cristo usou, eu sou, são expressões reveladoras. Eu sou o pão da vida. É preciso comer a minha carne e beber o meu sangue. E Jesus disse, Moisés deu para vocês o pão material, mas meu Pai vos dá o pão espiritual. Eu sou o bom pastor. Eu conduzo as minhas ovelhas. Eu liberto minhas ovelhas do ladrão. Eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam estar ligados em mim para que vocês possam dar muito fruto. E em consequência dessas declarações, houve a oposição dos judeus com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Eles não conferiram nas profecias que o Messias teria as características do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus se tornou um perigo para as tradições judaicas naquele tempo. E ele precisava ser silenciado de qualquer maneira. Para eles, Jesus era uma farsa, era um oportunista que estava querendo criar confusão ali nas doutrinas que eles haviam estabelecido. E que Jesus foi contra essas doutrinas que engessavam as pessoas dentro de um sistema de tradição, um tradicionalismo. E Cristo foi contra essas situações porque elas feriam frontalmente aquilo que Deus havia ordenado para os seus profetas. Por isso, Jesus disse, essas pessoas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Mateus 15, verso 9. Jesus se opunha a esses ensinos, mostrando ao povo uma forma mais direta de buscar a Deus, uma forma mais comovente para o ser humano e de um estreito relacionamento com o Pai Celestial. E Jesus mostra que Ele está sempre nos acompanhando, quando nós o buscamos como o verdadeiro eu sou. Um pastor via sua igreja estagnada, ela não crescia, e ele pensou, será que o problema é meu? Será que eu não estou pregando direito as mensagens? E uma noite ele sonhou, estava pregando na igreja, e tinha um visitante na primeira fila que o ouvia com muita atenção. Quando terminou o culto, ele foi cumprimentar o visitante e descobriu que era o Senhor Jesus que estava no primeiro banco. Ele acordou do seu sonho pensando, então, é isso, a grande revelação que eu tenho que mostrar às pessoas é Jesus Cristo para as pessoas. Esse pastor mudou o formato de seus sermões, passou a apresentar Jesus e sua igreja cresceu de uma forma estrondosa. De apenas 35 membros, em 2 anos, essa igreja foi para 850 membros. O segredo? Mostrar Jesus como o verbo de Deus, como o verdadeiro eu sou para as pessoas. Um dia recebeu a visita de um pastor de Nova York. E o pastor ficou impressionado com a quantidade de membros daquela igreja. E perguntou, pastor, qual é o segredo? Ele disse, vai em minha pregação. E quando terminou a pregação, aquele pastor visitante disse, pastor, descobri o segredo. É falar de Jesus para as pessoas como o verdadeiro eu sou. Enquanto as igrejas não mostrarem Jesus e mostrarem apenas a teoria da prosperidade, ou mesmo somente as bênçãos, sem mostrar o Senhor das bênçãos, aí então não vai ter crescimento em nenhuma igreja. Quando João escreveu em seu livro que a forma dele escrever poderia se dividir o livro em 4 capítulos ou em 4 fases, João não sabia disso, mas os estudiosos, olhando a escrita de João, falando de Jesus, eles dividiram o livro de João em 4 fases. Prólogo, que é a introdução inicial, do capítulo 1 até o capítulo 3. Depois, então, eles dividiram o livro dos sinais,
que mostra os milagres de Jesus, os diálogos com as pessoas. Depois o livro da glória, onde mostra Jesus sendo preso, sendo crucificado e morto e ressuscitado. Depois então existe o livro da despedida, onde Jesus se despede dos seus discípulos, preparando-os para dirigir a primeira igreja. Por isso, Jesus se declarou como sendo o Eu Sou. E quando ele fez isso, ele fez 7 declarações que assim sustentam essas expressões, o Eu Sou. Isso nos remete a Moisés, quando Moisés disse: Senhor, como é que eu vou libertar o povo do Egito? Se me perguntarem, quem é que te enviou aqui? Eu vou dizer quem. Quem é que me enviou? E Deus disse: diga para eles que o Eu Sou te enviou. Aquele Eu Sou que Jesus disse para Moisés era o mesmo Eu Sou que agora se revelava ali na Judéia, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não ficará perdido. Aquele que me segue nunca será iludido pelo erro. E aquele que me segue nunca morrerá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Estudemos isso essa semana e Deus nos abençoará e abrirá os nossos olhos para uma nova realidade sobre Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.